Queridas e queridos ouvintes, bem-vindos a mais um podcast Energia para o Cidadão. Hoje eu tenho a felicidade de receber aqui uma profissional que muito me inspira, que eu admiro demais, que eu tenho o prazer de trabalhar com ela, né? Brinco que é minha chefa, né? Que ela coordena o curso de um dos programas de pós-graduação no qual eu atuo, que a gente acabou de abrir a primeira turma, em Clima e Energia, não à toa o título também desse episódio. A professora Juste, né, foi professora da FRJ e há alguns anos é professora da UENF, né, Universidade Estadual Norte Fluminense, aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, e é meteorologista de formação. E aí eu vou daqui a pouco passar a palavra para ela, né, e eu quero justamente fazer aqui um pouco a dobradinha. Vocês já estão, né, que acompanham o canal, sabem que o foco dele é energia, e eu brinco que isso são duas faces de uma moeda, né? O clima, para mim, em geral, são dados de entrada para eu entender os meus problemas e trabalhar nos projetos de engenharia, mas a gente depende deles na engenharia e a atividade humana está interferindo no clima. Então, a gente ficar olhando essa via de mão dupla, né, que contribui, que às vezes se atrapalha, eu acho que é um pouco do bate-papo que eu quero trazer para a gente aqui hoje, logo após a vinheta. Aproveitem a vinheta para dar aquela curtida no canal e já já a gente começa o nosso bate-papo. Professora Juste, vamos lá, né? Dar a palavra aí para você, se apresenta para os nossos ouvintes, antes de eu começar a fazer algumas perguntinhas aqui. Olá, Diego, né? Eu sou, você já disse, né? Sou Maria Gertrude Juste. Eu trabalhei por 37 anos na UFRJ no Rio, no laboratório, no departamento de meteorologia, e eu já estou há 10 anos em Macaé, no laboratório de meteorologia da UENF, com a proposta, né, da criação do curso de engenharia meteorológica, que começou em 2020, e agora, esse ano, a felicidade de, com os parceiros da UFRJ, darmos início ao programa, né, ao mestrado em Clima e Energia. Bom, então, vamos começar. Eu acho que uma coisa que, na verdade, até aprendi com você, e eu acho que é essencial como ponto de partida para os nossos ouvintes. Antes de chegarmos na dobradinha Clima e Energia, que é o foco daqui, é entender uma diferença que, para vocês, é banal e não deve ser trivial para todos os ouvintes, que é entre clima e tempo. Eu acho que a gente mistura isso nas nossas conversas do dia a dia, talvez até mesmo em telejornais, haja equívoco de vez em quando, e uma vez você me explicou de uma forma tão simplória que eu gostaria que os nossos ouvintes tivessem a mesma explanação que eu tive. A gente acha fundamental, né? Porque são escalas diferentes, são preocupações diferentes, fazer uma diferenciação entre essas duas palavras, né? Esses dois conceitos. O tempo, para a gente, é o que está acontecendo num determinado local e um determinado instante. Então, você fala assim, hoje está chovendo ou não está chovendo, temos nuvens, não temos nuvens, o vento está forte, está fraco, etc. É o que está acontecendo naquele lugar. Ou até mesmo o tempo que vai acontecer amanhã. Já o clima é como se fossem essas observações, essas considerações todas que nós temos, mas tratadas por um longo período. É como se fosse o tempo médio. Mas aí engloba também os extremos, né? A temperatura máxima, a temperatura mínima, os valores extremos das variáveis. Uma maneira simples de explicar isso é o seguinte, Diego, eu acho que foi isso que te chamou a atenção. O tempo define a roupa que eu coloco hoje, né? Se hoje está calor, a gente sai de bermuda, de sandália, de uma blusinha leve. E o clima define aquilo que eu compro e que eu tenho no meu guarda-roupa. Por exemplo, uma pessoa que mora no Recife, ela tem muitas roupas de verão, né? Tem um ou outro calçado para um dia chuvoso, etc., mas essencialmente as roupas delas são mais leves. E o pessoal que mora em Porto Alegre, por exemplo, ele tem roupas leves, porque lá o verão é bem quente, né? Então ele tem bermuda, sandália havaiana, tudo que nós temos, camiseta, mas ele tem botas, ele tem sobretudo, ele tem cachecol, porque tem uma época do ano, né, em que ele precisa disso tudo.
Então, vamos dizer assim, o tempo é aquilo, o clima é aquilo que eu espero que aconteça numa região. E o tempo é o que realmente vem e nos pega desprevenidos, digamos assim. Perfeito. Não sei se é suficiente. Não, era esse exemplo que eu achei realmente muito, muito simples e claro, né, para quem não é do ramo. Muito obrigado. E eu vou pegar esse gancho sobre o que se espera, porque esse clima, ele não é, mesmo aquilo que se espera e essa sazonalidade, isso não é uma coisa constante, né? E aí tudo depende também da escala de tempo, agora não o tempo, né? Tempo em medida do tempo que se transcorre aí, né? Mas numa escala temporal que não seja de uma vida de um humano, né? E sim de gerações e gerações. Então, eu me lembro também de ter visto você num podcast que eu gostei bastante, depois posso botar também o link aí para o pessoal, se quiser assistir, que é como o próprio clima da Europa mudou ao longo dos séculos, né? E aí você antenou por uma coisa, você colocou uma coisa também que me saltou aos olhos, né? Que retratado em pinturas e registros, né, literários, quaisquer que sejam, as vestimentas do Império Romano e como elas não eram as vestimentas tão pesadas quanto a gente visualiza hoje para um europeu. E que isso seriam mudanças do clima ao longo dos séculos totalmente naturais e não causadas pelo ser humano. Tô certo? Exatamente, né? Nós temos o que a gente chama de uma variabilidade climática natural, né? Se você tem séries longas de observações meteorológicas, seja de temperatura, de precipitação, você vê que um ano não é igual ao outro, né? Que você tem um aglomerado de anos sucessivos com determinadas características, e depois esse regime muda. Nós temos influências tanto internas, né, do nosso sistema terrestre, quanto variações externas, como são as questões determinadas pela órbita solar, que trazem quantidade de energia para o sistema e que faz com que haja essa variabilidade. Por exemplo, a própria ocorrência de erupções vulcânicas muito intensas muda o clima por um ano inteiro. Eu posso dar 2 exemplos. Um desses que você falou, né? Essa ideia de que os romanos usavam aquelas roupas bem leves, enquanto que o pessoal da Idade Média usavam aquelas roupas muito mais grossas, quentes. Isso não era moda, isso era necessidade de se aquecer, de se adaptar às condições do clima que estavam acontecendo naquele momento. Por exemplo, existe se vocês podem procurar na internet, o Ano Sem Verão, 1816. O que aconteceu em 1816 que teve uma grande fome exatamente na Europa? Tivemos uma erupção vulcânica no ano anterior, e a erupção vulcânica ela joga muitos gases, muitas partículas na atmosfera. E isso diminui a quantidade de radiação solar que chega para mover os processos. Agora, imagina você morando nas latitudes médias e você precisa plantar na primavera, passar o verão e colher depois. E se não esquenta? E se fica o tempo todo frio? As culturas não se desenvolvem, elas não crescem, amadurecem, dão frutos e podem ser colhidas. Então foi um ano de fome, porque não teve verão. Para que você plante nas latitudes médias, você tem que ter a primavera e o verão, porque durante o inverno as plantas hibernam, elas não conseguem se desenvolver, elas ficam quietinhas. A gente tem a sorte aqui na região tropical de até poder fazer 2 colheitas por ano, porque você tem a quantidade de radiação solar chegando o tempo todo. Basta você organizar a sua cultura, o seu plantio, né, com espécies adequadas e com metodologia e trabalho de planejamento. Mas quem mora em países das latitudes médias, ele depende desse ciclo sazonal para plantar e colher. E se não tiver verão? As plantas não se desenvolvem se a temperatura não aumentar. Essencialmente é isso. E isso é da órbita solar, tá? Pode ser quantidade de energia enviada, ou pode ser, como eu disse, algum fenômeno interno, como os vulcões. Então, a gente tem variabilidades, né,
em termos regidos por fontes, por características naturais e que impactam o clima em grande escala. E ao longo de décadas, nós temos conexões com as características do oceano, que são as teleconexões, que fazem com que, dependendo da temperatura do mar, da superfície do mar em determinadas regiões, isso impacta outras. E, às vezes, essas perturbações duram anos, décadas. Então, nós temos oscilações decadais, multidecadais, que determinam o clima. E isso não tem nada a ver com o homem, a princípio, ou com suas atividades, né? Nossa, esse fechamento aí seu, né, é interessante porque você deixou claro, você trouxe uma sazonalidade de algo que foi 1 ano de inverno e sazonalidades que duram 10 anos, 20, né? Então isso traz uma complexidade e um grande problema de trazer uma pessoa mais próxima, uma amiga, além de colega de trabalho, é que eu tenho mais dificuldade de me ater ao roteiro. Quando é uma pessoa mais distante, eu já fico com medo aqui, a gente gosta de falar, porque eu tinha uma pergunta engatilhada, mas a sua fala me engatilhou uma outra. Eu não sei que caminho que eu sigo no momento. Porque... Pode seguir o anterior, fica à vontade, Diego. A gente volta. Porque é o seguinte, essa importância lá atrás, antes de chegarmos na energia, mas... De fato, o início, como eu tratei até no primeiro episódio, né, da história da energia, desde a agricultura, a gente está ali manipulando a energia, tentando diminuir o trabalho humano, usando o trabalho dos ventos, o trabalho das águas, um trabalho, né, uma força motriz animal, né, para diminuir, né, no arado, no moer dos cereais, né, das colheitas. Mas aí essa outra interface, como eu falei no início do episódio, né, que a gente vai tratar aqui de 2 faces de uma moeda, e justamente o avanço da agricultura, um dos grandes problemas de entender e começar a tentar prever e ver regularidades no clima, era essa necessidade primordial ainda, não estamos falando da eletricidade ou da hidrelétrica, que a gente precisa da água para gerar energia elétrica, mas não, a gente precisava entender o regime de chuva, de sol, de seca, para ter o que comer, né? Então, parte do berço aí da meteorologia como ciência, eu acho que vem daí, né? Vem da agricultura e vem da navegação também, né? Você imagina atravessar uma caravela da Europa para as Américas. Eles pegam um vento, que nós chamamos de ventos alísios, ventos de travessias, porque nós temos uma circulação aqui no Oceano Atlântico, né, que traz os barcos da Europa na direção das Américas. Se não tivesse esse vento, ficaria muito mais difícil com os recursos que tinham naquela época, que existiam naquela época, né, para fazer essa travessia. Então, por exemplo, imagina um avião, não só o navio, os aviões. Nenhum avião levanta voo sem conhecer as condições de onde ele parte, da onde ele vai chegar e da sua trajetória. Então, as demandas pelo conhecimento da atmosfera, pelos sistemas meteorológicos, ela vem de quase todas as áreas, né? A agricultura é fundamental, mas você tem N outras, planejamento das cidades, né? E assim vai. Às vezes a gente não percebe, né? Mas nós estamos completamente imersos nessa atmosfera e que gera sistemas meteorológicos que impactam as nossas atividades. E aí, como você mesmo quer na dobradinha, né? As nossas atividades agora impactando, né? Essas questões da atmosfera. Lembrar que a atmosfera é uma mistura de gases, né? E nós estamos falando dos gases que estão sendo lançados na atmosfera e mudando o balanço de energia, né? Ultimamente provocando o tão falado aquecimento global, né? Perfeito. Esse era o gancho oficial do roteiro. A gente deu essa saidinha e voltamos com a ajuda da Juste, que eu me lembro bem, né? Eu entrei no meu mestrado em 2007. Eu defendi meu doutorado em 2013, eu entrei no mestrado, terminei a graduação e entrei no mestrado em 2007. E relatório do IPCC fez o maior sucesso nessa época. Exatamente. Eu me lembro que tinham alunos que já estavam ali, né, no doutorado, eu entrando no mestrado, que ainda debatiam, né, tinha inclusive uma meteorologista
que tinha sido a aluna de um meteorologista brasileiro famoso, Molon, se não me engano, o sobrenome. Molon. Isso. Que nessa época ali, né, 2000 e pouco, né, ainda tinha alguns profissionais de renome, grandes especialistas no mundo, que questionavam se as mudanças climáticas eram um fator humano ou não. E me parece que, claro, isso é sempre uma aproximação, né, você tinha cientistas de várias áreas, mas assim, era uma percepção de que a maior parte dos cientistas que ainda eram reticentes, que tinham uma resistência a essa afirmativa, eram da meteorologia. Justamente esse conhecimento que vocês detêm de como tem tantas sazonalidades e tantas variáveis, né, que causam mudanças às vezes drásticas, que duram por décadas, vocês precisavam de muita análise, de um espectro de tempo grande, né, e de mais dados para ter essa certeza. Isso hoje, esse histórico está correto da minha fala, e isso hoje já está mais certo? Eu acho, Diego, que tem aí dois aspectos, né? A gente não pode também deixar de reconhecer que tem profissionais, quer da área de ciência ou de outras, que às vezes renegam determinadas afirmações com o objetivo de aparecer, né? Então, tem dois aspectos. A comunidade não estava dividida, mas alguns elementos que compunham a comunidade da área de meteorologia resolveram, né, questionar determinados conceitos que estavam sendo debatidos, até para poder ter um pouco de espaço nessa discussão. Mas olha só, para nós, né, no caso os meteorologistas, nós fomos sempre os responsáveis, junto com o pessoal da oceanografia, pela confecção, edição do volume 1 do IPCC. Né? Tem três segmentos. Né? O primeiro é o conhecimento físico, que vem exatamente de conhecer a atmosfera, de conhecer o oceano, de conhecer o sistema climático terrestre. Os outros, né, se preocupam com a mitigação e com a adaptação, vulnerabilidade, etc. Então, nesse primeiro aspecto, eu acho até que os oceanógrafos eles tinham mais resistência a essa ideia de que nós estávamos mudando, quer dizer, o homem era um fator importante e que estava provocando essas mudanças climáticas. Né? Naquela época, nesse relatório que saiu em torno de 2007, eu acho até um pouco antes, 2006, né? Já estava claro pelos resultados da comunidade e que havia uma certeza muito maior do que nos relatórios anteriores. E uma coisa bacana, Diego, tem uma coisa que nós usamos, né, que são os modelos atmosféricos, modelos numéricos da atmosfera, que incorporam todas as componentes do sistema climático e todas as suas interações, quer dizer, a atmosfera com o oceano, o solo, a planta com a atmosfera, o que chega de radiação, etc. Os gases que compõem a atmosfera. Nós temos esses modelos, são equações matemáticas, né, da dinâmica dos fluidos, dos processos termodinâmicos, etc. E esses modelos puderam ser usados para a seguinte coisa: vamos alimentar esses modelos com o conhecimento que se tem da atmosfera e vamos deixar eles evoluírem, vamos integrar essas equações e ver o que dá. Com a situação de mantendo, por exemplo, a quantidade de CO2 lá da época pré-industrial. E vamos rodar os mesmos modelos, resolver as mesmas equações por um período, mas deixando esses gases serem representados de uma maneira adequada, ou seja, as medidas que estão sendo feitas. Quando você faz a representação do clima médio de uma situação e outra, o que mais se aproximava da realidade, ou seja, das observações meteorológicas, era essa rodada, essa integração do modelo com as condições reais da presença e da quantidade desses gases do efeito estufa. Então, e você consegue diferenciar como impacta nos diversos continentes, em cima dos oceanos, porque os modelos eles conseguem representar a física desses processos. E você consegue quantificar e comparar. Se você faz um automóvel, bota características diferentes, bota velocidade e faz um modelo, né? E a coisa se aproxima do resultado final, em vez daquele, em qual que você acredita? Né?
Então, a gente consegue perceber a causa, a medida do efeito antropogênico por esse tipo de simulação. Uma simulação que usa ou não a ingestão desses gases na atmosfera. E o que está mais perto do que nós estamos acontecendo são os modelos que foram integrados realisticamente em termos desses componentes, tá? Desses gases do efeito estufa. Isso é matemático. Eu acho que está mais do que esclarecido, né? Assim, espero. Né? Eu acho que foi importante ter tido essa discussão. Eu acho que para os nossos ouvintes que não são da área acadêmica, esses embates são salutares porque justamente se chegam aos resultados mais robustos. Né? Enquanto você confronta, duvida, testa, verifica, só que há uma passagem de tempo e parece que ficou, né, midiaticamente, alguns incorporaram discursos que, tipo, 5, 10 anos antes, em algum momento, não 5, 10 anos de hoje, né? Estou dizendo ali no início dos anos 2000, faziam algum sentido e ficaram replicando, e replicam às vezes até hoje, negando o aquecimento global, quando a gente percebe que, infelizmente, chegamos a uma escala que a gente é capaz de impactar nessa máquina toda que é o globo, né? Eu acho que parte que você descreveu na analogia com o carro a gente projetou, a gente construiu. O globo terrestre não, mas não deixa de ser uma máquina em que chega energia, né, majoritariamente do Sol, entra nesse globo e isso causa desequilíbrios e busca sempre por estabilidades, aquecendo a água, aquecendo as águas dos oceanos, dos rios, o ar e recirculando, né? E o que se tenta é justamente com as leis da física compreender e modelar esse corpo tão grande e tão complexo, né? Fale, pode falar. Eu queria comentar uma coisa. Os gases que compõem a atmosfera são um componente importante desse balanço de energia, mas nada se compara, Diego, se o Sol resolver mudar um pouquinho a quantidade de energia que manda para cá. Qualquer mudança mínima, né, nessa fonte de energia vai provocar mudanças climáticas aqui, reversão nesse efeito, ou intensificação desse efeito, que a gente não consegue nem imaginar. Então, muitos dos críticos dizem assim, teve anos em que nós tivemos isso, tivemos aquilo. Sim, porque o que estava chegando em termos de energia era um pouco diferente, né? Então, nada se compara a uma mudança num desses componentes, que é a quantidade de energia que chega do Sol. E isso também varia, isso também tem ciclos, que também impactam o clima na Terra. Né? E às vezes as coisas se somam para a temperatura ficar mais alta, às vezes elas se contrapõem, e aí um problema elimina outro. Por exemplo, a gente sabia em 92, a questão, 1992, a questão do aumento dos gases, do aquecimento global. Tivemos um vulcão, outro vulcão enorme, que eu vou esquecer o nome agora, e você teve um ano em que a temperatura média caiu em vez de subir. Aí todo mundo disse, viu, esse negócio de aquecimento global é bobagem. É bobagem nada, entrou um outro fator que atenuou. Então, é complexo, como você disse, e a gente que observa, né, tudo isso é bastante cauteloso. E outra coisa, quem é que não... A nossa vizinha fala assim, nossa, mas esse verão nunca foi tão quente, nunca choveu tanto. E a memória das pessoas é curta, mas as séries meteorológicas são longas. Então, a gente tem condição... Assim, no momento, tudo é mudança climática, o que não é verdade. Muito é da variabilidade natural. É importante que a gente separe e esteja preparado tanto para uma quanto para outra coisa. Porque o efeito, no final das contas, eventos meteorológicos extremos, são secas, são excesso de chuva, é o vento, que às vezes, pela sua circulação, muda um pouco, né? Trazendo situações diferentes num lugar ou no outro. Aí, vamos lá. Ótimo. E agora eu acho que aprofundar aqui na nossa dobradinha Clima e Energia, né, que é a essência, é o título do capítulo, é a essência aí do nosso mestrado profissional, que começa as aulas esse mês, que é a seguinte: uma das soluções, agora indo para o outro grupo de mitigação, aquele com as temáticas com a qual eu trabalho, né,
é que uma das estratégias para atenuar as mudanças climáticas globais, eu abordo em vários episódios aqui, é redução da emissão dos gases de efeito estufa, substituição de algumas dessas fontes por fontes menos emissoras, né, majoritariamente, que o público em geral já conhece, eólica e solar, assim como hidrelétrica, que é antiga, né, eólica e solar. Na eletricidade, né, também são muito antigas, e a gente pensar nas rodas d'água e nos moinhos já citados, mas na eletricidade são novidades, seriam uma das rotas como solução. Só que aí tem o outro lado, que é onde eu vou engatilhar a pergunta com você. Elas são justamente também dependentes de fontes naturais, de intermitência, de características do clima e do tempo em diversas regiões. Ou seja, a gente está alterando esse clima e a gente está expandindo tecnologias que dependem cada vez mais dele como uma solução para isso. Então, o Brasil, historicamente, depende, na sua geração de eletricidade, muito das hidrelétricas e vem reduzindo. Todos os ouvintes aí, né, já passaram, já acompanharam crises hídricas aqui no país. Inclusive, tem um episódio só disso aqui. Não me lembro agora o número, e também fiz um só sobre Itaipu, etc. E a gente vem diminuindo a participação dessas fontes, mas continuamos dependente das chuvas para a geração elétrica. E já temos aí 10% de eólica e 4% de solar, né, em números aproximados da nossa geração, né, dessas fontes. Na previsibilidade delas, na estabilidade delas, tem muita diferença entre a gente entender o regime de chuva, o regime de vento, o regime de sol, ou quando a gente entende uma coisa, a gente entende outra. E aí, talvez para deixar um pouco mais clara a pergunta, desculpa, porque assim, eu acho, na minha cabeça, eu penso que tem duas questões diferentes. Uma, medir as magnitudes de certos dados meteorológicos são muito importantes. Uma coisa é medi-los, outra coisa é prevê-los. Então já divide em dois. E a minha pergunta é se quando eu entendo uma coisa numa dada região, eu entendo bem todas elas, ou se tem coisas que são mais previsíveis e outras mais instáveis. Agora eu te passo a bola, desculpa a longa pergunta. Não, é diferente, né? Ajuda muito a gente ter observações e fazer o acompanhamento, né? Entender as sazonalidades, entender as teleconexões, somente na questão da energia hidrelétrica, tá? O regime de chuva ele é muito dependente de fatores externos, de fatores globais. Então, por exemplo, quando a gente teve o apagão lá em 2001, teve a seca aí em 2014, 2015, né? Entender o que causou aquilo e quando que a gente pode ter, né, ciclos de teleconexões que levem à mesma situação é muito importante. Entender o vento, você precisa sempre de dados. Mas você consegue, por exemplo, com mais facilidade, simular o que está acontecendo com os ventos, inclusive localmente, e com a radiação solar um pouco menos, do que com as chuvas. Os modelos de previsão, por exemplo, vou prever para 7 dias, 15 dias, você tem ótimos resultados. Você quase que pode dizer que hora que vai começar a chover, aonde e com que quantidade. Isso é uma previsão de tempo. O que precisa para o planejamento das hidrelétricas é uma previsão de clima, uma previsão para a próxima estação, uma previsão para o próximo ano. E isso é o gargalo da previsão no momento. Quando eu me tornei aluna, como eu comecei a dar aula, eu entrava na sala de aula para explicar por que a previsão de tempo, ou seja, aquela de curto prazo, dava errado, quais eram as limitações, etc. Hoje eu entro na sala de aula para mostrar como que a previsão bate, como que a coisa é bem definida. Agora, não sabemos ainda, ou não temos condição de prever bem o que vai acontecer na próxima estação. E isso também varia de região para região. Eu prevejo melhor para o Nordeste e para o extremo sul do país e tenho baixa previsibilidade a nível de chuva exatamente para a região centro-oeste e sudeste, onde estão os maiores reservatórios no momento. Então, o que eu preciso de previsibilidade nessa região, eu não tenho. Os modelos precisam se desenvolver muito, tem muita coisa de inteligência artificial, né, entrando para ajudar os modelos numéricos
associando essa componente mais estatística, com outras características, né, para melhorar essa previsão. Agora, os ventos, você tendo boas observações ao longo dos tempos, você consegue caracterizar bem a sazonalidade. E os modelos numéricos também conseguem simulá-los bem, prevê-los com muito mais confiabilidade. A radiação solar é mais perto da precipitação, mas também é um problema de previsão de tempo. Não é difícil fazer essa previsão um pouco mais a longo prazo e ver a sua variabilidade. Você vê, temos escalas diferentes, temos locais diferentes e temos ferramentas diferentes a serem usadas em cada caso. Ou seja, Diego, a gente precisa de gente, precisamos de pessoas trabalhando e desvendando isso e nos ajudando, né? E ajudando as indústrias, etc., o governo, a se posicionar melhor, a planejar melhor cada uma desses setores. Cada um tem uma demanda diferente e é tratado com uma ferramenta diferente dentro da nossa própria área. Ou seja, além de trazer conhecimento aqui, você está fazendo uma propaganda dos cursos de engenharia pelo país, no geral, né, do curso de engenharia meteorológica, né, que é novo, né, na UENF. No momento, o maior empregador dos meteorologistas são aquelas empresas que planejam a energia dos próximos anos, dos próximos meses. Tá? É um componente novo que eu acho que nós tivemos a felicidade de perceber, né, há alguns anos atrás e estarmos aqui investindo nisso. Acho uma ótima visão, e agora até com a pós, né? Exatamente. Eu achei muito interessante esse dado que você trouxe de que certas regiões são mais instáveis, ou seja, tem mais dificuldade de previsibilidade, né, do que outras. Isso era algo que eu realmente desconhecia, né, e também aprendi com você, e isso é independente do aquecimento global, isso é característica do que seria o microclima dessas regiões. Falei o termo certo? Não chega microclima, não. É do clima em escala continental, né? O Nordeste, o Centro-Oeste e o Sudeste, falando aqui da nossa região, né? Claro. E o sul do país tem, vamos dizer assim, controladores diferentes. O que controla o clima no Nordeste, o que controla o que acontece no sul do país, é mais ou menos conhecido. A região Sudeste e Centro-Oeste é uma mistura de vários efeitos que a gente ainda não consegue perceber, né? Ou quantificar, amarrar direitinho para que nos dê uma boa previsão. Essa aqui é a ideia, tá? Então, regiões diferentes e variáveis diferentes. Enquanto você vai prever bem vento, por exemplo, em determinadas escalas, você não consegue fazer isso com precipitação, que, aliás, é o que a gente mais quer, né? O público, do dia a dia, quer saber se vai chover, não é? E essa é a mais difícil de se prever. Não, e essa resposta também, ela entrou no que foi a primeira pergunta, né, também, né, ela conversou com a primeira pergunta do episódio, que era a diferença, né, de clima e tempo. Então, a previsão que a gente busca, em geral, né, nos jornais, nas mídias, né, de um dia para o outro, é a previsão do tempo, né, e quando a gente fala aqui da área, né, de planejamento energético, que eu trabalho, eu estou preocupado com previsão do clima. Né? Climática, que é um nó no mundo todo, tá? Todos os cientistas trabalham na direção de melhorar essa escala de previsão. Sim. E aí, além do que você trouxe, de que é onde está o grosso das nossas bacias, dos nossos reservatórios hídricos, também é onde está concentrada a população, né? Então é onde também tem os efeitos, né, quando de eventos extremos, os efeitos mais danosos, porque onde você tendo mais concentração de gente, é onde os acidentes, as enchentes, os vendavais vão causar mais impactos, né, do que em uma região que seja menos populosa, né? E isso não tem nenhuma relação com o clima da região. Aconteceu essa organização urbana dessa maneira e hoje a gente, né, tem que medir e tentar entender cada vez melhor esses conceitos. Outra coisa, nesses impactos que nós estamos ocasionando no mundo, um outro termo que de vez em quando eu leio também, é que a gente não pode, é da urgência da gente se mexer, porque além de termos percebido que causamos mudanças climáticas com o nosso excesso de consumo e de emissões,
em algum momento isso haveria um ponto de inflexão, um ponto de ruptura. A gente tem que agir antes que algo mais drástico aconteça. O que seria esse ponto de inflexão? Assim, de modo superficial aqui, mas entender esse termo, caso algum dos ouvintes já tenha ouvido e não entenda por completo. Então deixa eu tentar. Imagina o seguinte, o clima atual, né, ele tem limites. Por mais que você tenha um verão muito mais quente ou uma seca muito mais prolongada, isso tem um limite. São alguns dias, alguns meses, ou um valor de temperatura que não passa de tanto, etc. Então, a gente oscila dentro de uma determinada faixa em função das características atuais do sistema climático. Vamos imaginar que a gente coloque mais gases nessa atmosfera, e isso vai aumentar a temperatura do planeta, e a oscilação, essa variabilidade que nós estamos acostumados que aconteçam dentro desses determinados limites, ele vai passar, ele vai não conseguir mais oscilar em torno desses valores. Você passa para um outro nível. E se a gente passar para um outro nível, quer dizer, como será? E se a gente oscilar nesse outro nível, dificilmente você volta no anterior, nem com toda a mitigação do mundo. Tá? É como se rompesse. É um elástico, né? Se ele vai indo. Se ele romper, você não junta de novo. O clima tem essa questão também, né? A incerteza é muito grande, né? As pessoas falam nesse ponto de inflexão, acha que o planeta consegue manter mais ou menos essas condições que nós estamos, com o que nós conhecemos, se não passarmos do tal aumento de 2 graus, né? Porque depois a gente não tem, é tudo imprevisível. As espécies vão mudar, os regimes de chuva vão mudar de lugar, onde chove pode não chover e vice-versa. O vento, né, que é mais intenso em determinados lugares, essas células de circulação vão mudar de distribuição no mundo. Vão para onde? Né? Então, a incerteza é muito grande. É melhor não arriscar, né? Puxar demais para não rebentar o elástico. E não junta depois, não tem como. E então ela aí, né, cruza fronteiras com outras áreas, né, aqui debatidas, que seria às vezes a mudança por completo de um bioma, né, a transformação de um bioma, né, um aumento da região, um cerrado virar deserto, ou na verdade uma vegetação invadir uma área. A preocupação, inclusive, já desde o início dessa divulgação das mudanças climáticas, é o que vai acontecer com a Amazônia, né? Especula-se, tem modelos numéricos que mostram que, dependendo desse aquecimento global e a interação do que acontece naquela região, né, daquele bioma, aquilo pode savanizar, quer dizer, você ultrapassa limites que fazem com que a floresta não se sustente, não se consiga mais ter aquela característica de vegetação e pode virar uma savana. Tem vários trabalhos na área simulando isso e mostrando isso, qual seria esse nível, até quando pode sustentar, a partir do qual você muda completamente a característica de um bioma de uma região tão grande, né, de tal abrangência. Caramba. E outra, né, é que empreendimentos de grande porte, né, como hidrelétrica, plantas, né, eólicas, você não constrói aquilo para trabalhar por produzir eletricidade por 5, 10 anos. Olha quantos anos tem Itaipu, né? Então, assim, estamos chegando a 50 anos dela. Então, assim, as plantas eólicas estão aí para trabalhar 20, né, 30 anos. Projetos solares, você faz a conta para 20 anos. Né? Então, se houver essa ruptura e mudar os regimes dessa maneira, do vento, da chuva, projetos que foram feitos para gerar energia com uma certa expectativa podem ir para caminhos totalmente... Alguns deles podem até aumentar sua produtividade, mas outros diminuir. O principal não é onde vai aumentar, diminuir, é como a gente não vai ter controle sobre isso. Né? Como a gente vai assistir esses efeitos e ter que se adaptar, talvez tardiamente, de forma muito drástica. Né? É o que eu entendo aí desse seu resumo. Inclusive eu... Há alguns anos atrás, quando no apagão de 2001, que houve muita conversa entre a meteorologia e o setor de energia, né, uma coisa que se falava é que todas as nossas hidrelétricas tinham sido planejadas
por uma chuva que não ia acontecer mais, quer dizer, que elas ficariam vazias, que os reservatórios estariam superdimensionados, né? Porque, pelo menos para os próximos anos, a gente teria menos chuva do que se esperava quando elas foram construídas. Quer dizer, não se levou em conta, e eu acho que não tinha conhecimento naquela época, dessas variabilidades de período maior, né, que pudessem impactar dessa maneira. Então, atualmente, com o conhecimento, com as séries mais longas, com a utilização de modelos mais complexos e com a possibilidade de acoplar vamos dizer assim, com o setor produtivo, né, para a energia, para essa finalidade, você simular acoplando esses modelos, eu acho que a gente pode estar mais bem preparado. Mas tem que saber que elas existem. Tem gente que não entende que o vento muda de uma estação para outra ao longo do ano, ou de uma região para outra. Não dá para transferir pura e simplesmente o conhecimento que se tem de uma região para outra. Você tem que refazer esses estudos, tem que trabalhar. Eu sei que o setor de energia é preocupado com isso, é cuidadoso com isso, mas eu ainda acho que tem muito conhecimento físico do fenômeno que não está sendo incorporado. Sim. Ele está sendo, como você disse, ele é dado de entrada como se não mudasse. Não é bem assim. Claro. Não, e aí, só para a gente começar a fechar aqui, um gancho dessa sua fala, que eu acho importante apontar, é que, assim, o que eu entendo é que todos esses modelos que você está falando, né, a gente calcula, estuda, vocês modelam, entendem, também a partir de muitas medições históricas. Se a gente causa mudanças drásticas que levam para oscilações em novas faixas, como você está trazendo no novo ponto de inflexão, as medidas que eu tenho para trás perdendo valor e sentido. Você tem que agora assistir esse novo fenômeno, é uma série de fotografias, de registros, né? Que você tem que começar a registrar tudo de novo do zero. Opa, mudou tudo aqui. Está mudando demais isso aqui, eu preciso ter novos registros por uma década para começar a olhar para trás da década e falar assim, olha, se a última década foi assim, deixa eu tentar entender a próxima década, né? Então, quando tem mudanças drásticas num dado momento, esse teu modelo fica defasado por um tempo até que você tenha um novo modelo mais preciso, digamos assim. O modelo talvez não seja tão importante, mas o que o alimenta, né? As condições de contorno, as condições iniciais para as equações e as condições de contorno inferior, elas são fundamentais. As equações que regem a mecânica dos fluidos e os processos é física. Tá. Agora, o que é que vai variar? As condições de contorno inferior e as dados de entrada. Então, é trabalho, muita coisa começar de novo, como você diz, né? Partir de outras ideias. É muito desafiante. Eu estou com a pena danada de já ter vivido tanto. Ou então eu espero viver mais uns 50 anos para poder ver todas essas modificações acontecendo, toda essa evolução. E isso é fantástico, o crescimento do conhecimento e a possibilidade de ver que essa interação entre áreas, ela está ocorrendo, ela é importante e ela é valorizada. Coisa que não era, né, Viu? Cada um ficava lá no seu pedaço e aí as coisas não cresciam, não tinham o mesmo potencial, né, de crescimento e de desenvolvimento que eu acho que a gente tem hoje. Eu acho que a gente percebeu, né, com a evolução da ciência se especializando demais, uma vez a necessidade de se interdisciplinarizar novamente, né, e conversar entre elas. Agora, eu aproveito na sua fala para falar que realmente a sua gana pelo saber, pelo trabalhar, como eu falei lá no início, né, que te admiro e é uma profissional que me inspira muito, é essa sua gana. Eu queria que todo profissional início de carreira tivesse a energia que você continua tendo, o vibrar que você tem com o continuar aprendendo, com o enriquecer, com a sala de aula, com o trabalho burocrático até mesmo na universidade, né, que tem que ser feito e você dá conta e faz as coisas acontecerem. Justi, eu espero aí, meus caros ouvintes, que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Eu realmente adorei o bate-papo hoje. E eu queria saber se faltou alguma pergunta, se tem algo que eu não lhe perguntei que você acharia importante acrescentarmos aqui no final desse episódio aí. Olha, eu acho que assunto não falta, né, Diego? Mas acho que foi bem fechadinho.
Eu acho que eu imagino que você vai receber algumas perguntas, algumas coisas. Eu gostaria de endereçar, de me colocar à disposição para responder, inclusive questões específicas. Pode divulgar meu WhatsApp, etc. Pessoal de outras áreas que gostar ou que quiser, né, interagir, não só nessa questão da energia, que é uma parte do seu público, mas na questão dos sistemas meteorológicos extremos, né? Lembrar que ali na UENF nós temos o radar meteorológico do INEA, né? Preparado para ver exatamente esses sistemas intensos, e que aqui, pelo menos em Macaé, está sendo criado um centro, né, de monitoramento e alerta para diminuir os efeitos dessas coisas que acontecem na atmosfera, né, nos sistemas meteorológicos, e tudo isso muito junto, trabalhando, né, com os profissionais de áreas correlatas, nos deixa muito feliz. Diego, eu que tenho um prazer imenso, foi uma grande conquista chegar em Macaé e conhecê-lo, né, numa área tão bacana aí para a gente poder interagir. Obrigado, Justo. Obrigado por mais essa parceria aqui agora no Mundo Digital. Obrigado aos ouvintes. Quem curtiu aí, por favor, né, curta também no botãozinho, no clicar, que isso ajuda a ferramenta a distribuir. Divulguem aí o nosso trabalho, né, de divulgação científica, desse saber. Você comentou sobre a importância, né, cada vez maior da inteligência artificial, do machine learning, né? Eu acho que tem uma sinergia e uma conversa. Estou cada vez mais participando de bancas ou orientando trabalhos na área, e não precisa ser um trabalho de doutorado, cara, tem muito aluno de graduação trabalhando muito com isso, e é uma área que vai revolucionar, né, várias ciências, várias áreas do saber, mas eu acho que nisso aqui que a gente trabalha, clima e energia, tem um potencial tremendo para ajudar a gente a solucionar parte dos problemas que você explanou muito bem aqui para os nossos ouvintes. E quem quiser, né, entrar nisso também, fica à vontade de entrar em contato com a gente e fazer parcerias aí, né, à distância, que o mundo digital permite também cada vez mais essas parcerias com outras universidades, outras instituições. Obrigado a todos, né, mais uma vez, e obrigado, Juste. Grande abraço.